Boa noite, pessoal. Para dar continuidade e caminhar para o fim da nossa matéria de direito contratual, a gente vai entender e ver, né, na prática, um contrato hoje. Nós falamos sobre o que é um negócio jurídico, os contratos, como que eles são feitos, como que eles são esquematizados. E aí, o que acontece? E preciso que fique bem claro para vocês essa parte da pré-contratual, após-contratual. Por quê? Quando eu falo da execução de um contrato, eu preciso entender que essa boa-fé que a gente fala que é necessária para o negócio jurídico, para um bom negócio jurídico, essa boa-fé, ela vai acontecer, ela será executada não só na parte, ou no início, né, do contrato, na parte pré-processual, além do momento em que o contrato estiver acontecendo, essa boa-fé, quando a gente fala da execução da obrigação, essa boa-fé, ela precisa existir também depois, né? Depois que finaliza-se o contrato. Claro, porque às vezes eu tenho que entregar algo para uma pessoa que não se encerra de imediato, vai existir ali uma contraprestação, então eu preciso da boa-fé existente nesses 3 momentos, no momento pré-contratual, e aí é claro que a boa-fé no momento pré-contratual, ela vai poder ser exigida se a gente perceber que na pré-contratação, né, houve ali um compromisso, uma promessa. Eu falei para vocês na última aula que se houver uma promessa de contratação, esse contrato, ele pode ser exigido, tá? Existem processos de execução de compromisso de compra e venda. A pessoa fez um compromisso de comprar o imóvel X. Quando chegou no momento, falou assim, olha, fulano, não precisa mais anunciar, tira esse imóvel do anúncio que eu vou ficar com ele. Eu te dou minha palavra. O que o dono do imóvel, o vendedor faz? Vai lá e tira. Ele desiste do imóvel ou simplesmente não quer pagar. Então, isso gera, sim, uma execução, tá, desse contrato, do compromisso de compra e venda. Então, o que acontece? Por isso que eu vou precisar e vou ver que a boa-fé, ela vai desde a pré-contratação até o pós-contrato, tá? O relacionamento ali, ele após o contrato também precisa estar observando a boa-fé, ok? Eu percebo e às vezes isso vai acontecendo em decorrência do desdobramento do contrato, das negociações. Eu vou ver em alguns momentos que pode existir um desequilíbrio, tá? Quando que acontece esse desequilíbrio? A gente falou, inclusive, das possibilidades que a pessoa ela faz um contrato por meio de um vício ou por meio de uma pressão, né? Um perigo de vida. Aquilo ali traz um desequilíbrio para o contrato. Ou quando eu uso da boa-fé, do sofrimento da pessoa, da vulnerabilidade da pessoa para ganhar mais, isso traz um desequilíbrio do contrato, traz uma onerosidade excessiva para uma das partes, tá? Isso é importante a gente observar e analisar quando a gente fala do direito contratual, dos contratos no dia a dia. Esses desequilíbrios, eles precisam ser resolvidos, ok? E eu trouxe um contrato para a gente ver, e eu quero que a gente tente analisar não só ele, pensando de uma forma ampla, ok? Eu gostaria que aqui ficasse muito claro uma questão que alguém me perguntou, não foi aqui, mas com relação à questão da testemunha,
e do fiador. São pessoas completamente diferentes. Quando eu falo da testemunha, eu tenho aquilo ali para trazer validade para o meu negócio jurídico. O fiador, ele vai atuar num certo, no inadimplemento, na inadimplência do negociante, daquela pessoa que faz parte do contrato. Aquela pessoa não cumpriu com o que estava previsto, ela ficou inadimplente, o fiador vai responder por aquela pessoa. Ele pode responder junto com ela ou ele pode responder por ela. A pessoa, o contratante não vai pagar nada e quem vai pagar tudo é o fiador. Isso pode acontecer. E é claro, gente, quando a gente fala dessa inadimplência, eu não posso esquecer, na resolução do contrato, de constar como que vai ser, a partir de quando é o atraso, como que vai ser cobrada a multa, e aí eu posso cobrar cumulativamente multa e juros no mesmo contrato, tá? Eu posso, inclusive, colocar perdas e danos, porque, olha, imagina aqui, eu estou vendendo o meu imóvel, e aí essa pessoa que ia comprar pediu para que eu tirasse o imóvel lá da publicidade. Com isso, eu tirei, mas já tinha sido divulgado por um tempo. Algumas pessoas entraram em contato comigo e queriam desesperadamente comprar o meu imóvel. Alguns falaram até em pagar à vista. Mas, como eu tinha uma palavra, como eu tinha um acordo fechado com o outro fulaninho, eu falo para essa pessoa que veio querer agora o imóvel que eu não posso vender, porque eu tenho um contrato, um compromisso de compra e venda com outra pessoa. Beleza, essa pessoa que queria comprar o imóvel até à vista, desiste, vai embora, imagina que é de outra cidade. Quando esse que estava com um compromisso comigo me informa que não tem mais interesse no negócio, eu não consigo mais ir atrás daquela pessoa que queria comprar. Eu perdi um negócio, eu deixei de ganhar. Então, a gente pode, inclusive, colocar multa, juros e perdas e danos, além de lucros cessantes, porque às vezes a pessoa te fez perder e deixar de ganhar, certo? Porque imagina nesse caso um contrato de aluguel. Você está lá alugando o imóvel da pessoa, você não está pagando, você está em atraso, o imóvel poderia estar sendo locado para outra pessoa, você simplesmente sai do imóvel, não paga o que você deveria, né? O que era sua obrigação, além de não pagar o que era sua obrigação, você gerou um prejuízo para o dono do imóvel, no sentido de que ele deixou de receber de você e de outra pessoa. E a gente chama de lucros cessantes, tá? Então, isso é muito importante e eu preciso, gente, entender a realidade. Eu não sei se eu já falei isso com vocês. É claro que, às vezes, se eu estiver lá, Natália, mas então você quer dizer que você vai fazer uma. Você vai se aproveitar? Não. Mas se eu estiver lá pela parte contratante, é claro que, se eu for elaborar um contrato, eu vou pensar em um contrato mais leve. Se eu estiver pela parte contratada, eu vou talvez elaborar um contrato mais pesado. Ou eu preciso entender a realidade daquela pessoa. Eu preciso entender a necessidade e qual que é a adequação daquele contrato que eu vou levar para aquela pessoa. Então, isso é muito importante. Ok? E aí, a gente entendendo, né, o contrato, como que ele se dá, de onde que ele vem de um negócio jurídico, eu preciso ter o princípio da boa-fé, eticidade, etc. Eu preciso ter duas partes capazes, eu preciso ter vontade das partes, né? Então, aí a gente vê o início do contrato, eu preciso ter um objeto lícito, eu preciso ter
algo real, tá? Eu não tenho como fazer um contrato, por exemplo, com a pessoa que ela vai me comprar uma estrela. Não faz sentido. Então, aí a gente vê, mais uma vez, que existe um vício nesse. É um contrato que vai conter um vício, e ali, nitidamente, a pessoa não está agindo de boa fé, porque ela não vai conseguir buscar uma estrela e trazer para essa pessoa, tá? Entendendo tudo isso, entendendo essas partes do contrato, as peculiaridades do contrato, a gente vai ver que existe a extinção contratual. A extinção contratual, ela pode se dar, ou o encerramento do contrato, digamos assim, ela pode se dar pela entrega do produto, tá? Pela execução do serviço, pelo cumprimento da obrigação, ou então pela rescisão do contrato, pelo distrato, pela quebra de contrato. E quando a gente fala, se eu não me engano, o material de vocês fala, inclusive, em natural e anormal, né? A extinção natural é aquela que decorre do cumprimento da obrigação, aquela que decorre da entrega do serviço, um serviço adequado e encerrou com a entrega do serviço, tá? Que era o objeto do contrato. E eu acho que é atípico o contrato de resolução pela quebra contratual ou pelo distrato, tá? A gente faz o contrato e a gente pode fazer o distrato também. O distrato é um documento, assim como o contrato, que ele vai ali dar fim àquele contrato existente, ok? Um termo de quitação também pode dar fim e encerrar o contrato, isso é muito importante. Então, existem essas modalidades que vão trazer ao encerramento do contrato. E eu posso, gente, inclusive, no curso do contrato existente, porque acaba que o relacionamento humano, as pessoas, a tecnologia, a informação, pode mudar tudo a qualquer momento, tá? Pensando nisso e entendendo isso, eu vou, em algum momento, precisar fazer alguma mutação, alguma modificação no contrato, né? Quando a gente faz isso, eu chamo de um aditivo de contrato. Esse aditivo de contrato, ele pode vir e falar assim, olha, mantém-se todas as cláusulas. No entanto, aonde lê-se que a Natália precisa entregar no dia 20 de dezembro, lê-se que a Natália precisa entregar no dia 10 de janeiro. Imagina que eu tinha que fazer uma entrega de um produto no dia 20 de dezembro. A gente precisou fazer uma adequação no contrato e eu vou entregar só em 20 de janeiro. Eu vou fazer um aditivo de contrato, modificando parte do contrato e documentando aquilo ali. Gente, é claro que tanto no distrato, quanto no contrato, no aditivo de contrato, no termo de quitação, é importante eu ter testemunhas. A testemunha, ela precisa existir e eu preciso entender a finalidade dessa testemunha. Essa testemunha, ela pode ser somente para falar, olha, eu conheço a Natália e ela assinou. Ou pode só falar assim, esse contrato foi assinado pela Natália. Qual que é a diferença? A pessoa que fala, eu conheço a Natália e foi ela que assinou o contrato. Ela está falando que ela me viu assinar. Além dela me ver assinar, ela está informando que ela tem ali pelo menos uma leve noção dos fatos, do que se fala naquele contrato. A pessoa ou a testemunha que só fala, foi a Natália que assinou esse contrato. Só me viu assinar o contrato e, em relação às informações do contrato, aquilo que está contido no contrato, ela não tem nada. Ela só vai falar, tá, eu estava no dia e foi a Natália que assinou. A diferença da outra testemunha é que a testemunha ela vai
confirmar os fatos. Essa testemunha que só está lá para falar que viu que foi eu que assinei, ela não confirma fato. Ela não dá informação nenhuma acerca do negócio. Ela só fala, beleza, foi a Natália que assinou, tá certinho. Foi o fulano que assinou, tá certinho. A outra testemunha, se necessário, pode ser chamada em juízo para confirmar os fatos, ok? A primeira testemunha, ela vai aqui, ela só viu, ela vai dar validade para o contrato. A segunda testemunha, ela pode ser uma, digamos, até uma auxiliadora no processo e atuar como uma testemunha futura para confirmar as informações prestadas por qualquer das partes que ela esteja ali próxima ou ajudando. Ok? Eu vou abrir um contrato que eu trouxe aqui. Todos conseguem ver? Ótimo. Pessoal, aqui a gente tem então, um contrato. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui um pouquinho. Opa! Não aumenta aqui. Deixa eu ver. Aumentou um pouco. Gente. Tem que diminuir. Pessoal, nós temos aqui, então, um contrato de locação de um imóvel urbano. Para a gente entender a estrutura, né, os contratos, em regra, eles vão ser... a estrutura é a mesma, tá? Eu vou ter aqui a informação do que se trata. Por esse instrumento, as partes... perdão. Por esse instrumento particular contratual, as partes qualificadas na primeira cláusula têm entre si justa e acertada a presente relação contratual. Precisa sempre colocar isso? É bacana porque dá uma introdução e faz a pessoa entender do que se trata ali. Eu preciso, quando eu falo de negócios, quando eu estou trabalhando, prestando um serviço, eu preciso pensar que, às vezes, com a correria do dia a dia, a informação ela precisa estar o mais clara e mais na cara possível, porque às vezes pode passar por conta de falta de tempo, né? Acúmulo de tarefas, a gente não conseguir perceber. Ó, primeira cláusula, qualificação das partes. De um lado, fulana, aqui denominada a locadora, aquela que é dona do imóvel e vai alugar o imóvel para outra pessoa. Então, eu já estou definindo quem são as partes. E não tem como eu colocar aqui só a locadora. Eu preciso da locadora e da locatária, ou os locatários, tá? Porque um negócio jurídico, um contrato, eu preciso de mais de uma pessoa. Não existe um contrato, desculpa, unilateral. Um contrato, ele vai ser uma relação bi ou plurilateral, ok? De outro lado, ciclana, aqui neste contrato, denominados como locatários. Posso ter mais de um, Natália?
Posso ter mais de um, tá? Eu tenho que ter pessoa capaz, objeto lícito. E vou colocar aqui no meu contrato. O objeto do presente contrato é a locação de um imóvel localizado na rua tal, com o CRI tal, de propriedade de fulano de tal, composto por um barracão de estrutura metálica e, às vezes, o imóvel ele vai acompanhado de ferramentas e maquinário para a pessoa trabalhar. Aqui a gente está falando de um barracão. Eu preciso, então, descrever isso, porque isso faz parte do objeto. Futuramente, imagina que eu loquei, então, esse barracão, e esse barracão, além da estrutura, esse barracão tinha lá máquinas de marcenaria, né? Todo o maquinário de marcenaria. E eu não coloquei isso no contrato. Tá, a pessoa encerrou o contrato comigo, catou meu maquinário e levou embora no final da nossa negociação. Como é que eu vou cobrar isso? Se eu não tenho isso no contrato. Então, eu preciso descrever as informações dentro do contrato, no objeto do contrato. Cláusula 3, prazo de locação. A locação hora estabelecida é pelo prazo de, aqui eu coloquei, 12 meses, com início no dia 6 de dezembro de 2024 e término no dia 5 de dezembro de 2025. Quando eu falo de um ano, 365 dias, não tem como eu começar um contrato no dia 6 de dezembro de 2024 e ele encerrar no dia 6 de dezembro de 2025. Ele vai encerrar um dia antes, porque aqui eu já estou contando a data de início, ok? E aqui eu falo, data em que os locatários já têm ciência que deverão desocupar o referido imóvel. Perfeito. Eu tenho as pessoas, eu tenho objeto lícito, eu tenho aqui, além do objeto, eu tenho o prazo, a determinação de como que será, a gente vai ver agora, tá? O vencimento, o pagamento desses aluguéis será de R$ 3.000, com vencimento todo dia 20 de cada mês, a ser pago antecipadamente ao uso. Ou seja, primeiro a pessoa paga o aluguel para depois fazer o uso do imóvel. Aqui poderia ser com o uso após o pagamento, tá? A pessoa paga o aluguel vencido. Isso é de costume. Algumas pessoas que têm imóveis e vão locar fazem dessa modalidade, até porque às vezes a pessoa, se ela estiver iniciando um negócio, precisa então existir um início, um fluxo de caixa, um início das atividades para que tenha esse retorno dos rendimentos, ok? Gente, das condições da locação. Aqui a gente vai ver que fala de como que será a correção desse aluguel, tá? E aqui a gente tem que vai ser corrigido anualmente. O que é isso aqui? Você pode ir lá e pegar o índice IGPM, você vai, isso você, às vezes pode conseguir, você pode pedir pelo Google mesmo. Índice IGPM dos últimos 12 meses. Vai te dar o índice, existe até do TJMG, uma planilha de cálculo, né? Uma calculadora que te auxilia nisso e que você consegue fazer a atualização desse valor. Mas aí imagina que essa atualização, ela será, como já foi estabelecido o valor que vai ser o aluguel de 2024 até início de dezembro de 2025, essa atualização ela vai ser a partir do dia 6 de dezembro de 2025, tá? Isso é importante. Eu vou determinar como é que vai ser pago esse aluguel, se vai ser pago por transferência, se vai ser pago em dinheiro, se eu vou emitir recibo, ou se o recibo de transferência da quitação e etc. Aqui, inclusive, a gente tem, falando em questão
ao pagamento por boleto, tá? Porque às vezes o locatário ele pode fazer a emissão de boletos e disponibilizar para que o locador efetue o pagamento. Eu tenho aqui, então, o pagamento dos aluguéis após o vencimento por culpa do locatário serão automaticamente acrescidos de multa sobre o valor de 10% da parcela. Ou seja, a pessoa, ela deu causa ao atraso, tá, imagina que qual que é o outro motivo que não seria causa do locatário? Imagina que teve um problema com uma questão do imóvel mesmo, que quem teria que resolver é o dono do imóvel, não é o locatário, é o locador. O dono do imóvel não resolveu, o cara não está conseguindo trabalhar. Eles podem ali conversar entre si e falar: olha, eu não estou conseguindo trabalhar, eu não tenho rendimentos, então o imóvel vai atrasar o aluguel, e aí a gente não tem condições de cobrar essa multa, porque quem deu causa não foi o locatário, sim o locador. Aí aqui, ó, lembra que eu falei para vocês da questão de cumulação? Eu já vi que vai ter uma multa de 10% sobre o valor do atraso. Além disso, eu vou ter juros cumulados, tá? Não é um ou outro, é os dois juntos. Eu vou cobrar os dois. A cada mês atrasado, será cobrado juros de 1%, mas aí eu vou somar a multa ao valor para cobrar os juros. Eu não vou cobrar os juros do valor líquido, dos 3 mil, dos 3 mil reais, do valor inicial. Eu vou somar o valor inicial à multa para chegar a colocar essa incidência de 1% de juros ao mês, ok? A renovação. Em regra, geralmente, os contratos eles vão estar expressos da seguinte forma: lá em cima a gente viu que fala que o contrato ele vai valer até dia 5 de dezembro de 2025. Tá, então eu tenho aqui que dia 5 de dezembro de 2025 tem que me entregar o imóvel. No entanto, existe uma cláusula, um desdobramento desse contrato, que vai falar que caso o contratado e o contratante não manifestem, né, desejo contrário, o contrato ele vai renovar automaticamente. E se houver interesse em uma das partes, né, de continuar, prorrogar esse contrato, eu preciso, então, informar também o contratante. Por quê? Acaba que eu não vou. Porque quando eu vou lá e informo que eu quero renovar, essa renovação ela vai ser por mais um ano. Se eu não informar que eu quero renovar, ele vai renovar automaticamente. Mas essa renovação não vai ser por um ano. Essa renovação pode ser estabelecida em um ano? Pode, se as partes tiverem interesse. Senão, essa renovação pode ser por mais 90 dias. Aqui é 30 dias. Isso. Essa renovação pode ser, então, por mais 30 dias, 5 meses, 2 meses. E aqui é claro que nós temos um acordo entre as partes. Então, quando eu estou falando de um contrato, que não seja um contrato de adesão, e o que é um contrato de adesão? Aquele contrato que você pega e está pronto, você só assina e você não pode falar nada sobre. Esse daqui é um contrato em que ambas as partes podem dar ali, colocar a sua vontade, ajustar o contrato, tá? Principalmente contrato de aluguel, eu preciso colocar expresso no contrato, que é de responsabilidade do locatário, o pagamento das taxas de IPTU, de telefonia, de gás, que for usados dentro do estabelecimento do imóvel no tempo em que estiver, né, disponibilizado ali para o uso e locação do locador. Vou
ter as obrigações de cada parte. A obrigação da locadora, quando a gente fala do contrato de aluguel, é simplesmente entregar a chave. A locadora fará a entrega das chaves e a posse do imóvel na assinatura do contrato. Obrigação do locatário: manter o imóvel locado em perfeito estado de conservação, asseio e higiene, bem como todas as instalações em perfeito estado de funcionamento. Não modificar o imóvel. E aí eu vou ver que não pode também relocar. Se eu não puder relocar esse imóvel, eu preciso colocar ali no contrato. Porque às vezes a pessoa te loca o imóvel para fazer um pensionato. Então, se você não quiser que isso aconteça, você precisa deixar lá no seu contrato expresso que não pode ser relocado. Ou, às vezes, a pessoa aluga uma sala muito grande e vai compartilhar o espaço e vai relocar para outra pessoa. Você pode falar, Natália, mas está tudo bem se a pessoa alugar. Só que aí, se ela alugar, é responsabilidade dela. Então, a gente vai colocar isso no contrato, tá? É também obrigação da locadora disponibilizar o dono do imóvel para fazer vistoria sempre que ele quiser. É obrigação do locador avisar o dono do imóvel no caso de algum problema. E aí, gente, eu vi um problema que não é um vício ou algo que eu causei. Eu preciso notificar o dono do imóvel para que ele resolva, para que ele solucione. Se eu não informo o dono do imóvel, e aí eu não deixo o dono do imóvel fazer vistorias periódicas no imóvel, eu não tenho como fazer uma reclamação depois acerca do que está estragado, do que está me causando ali um problema no dia a dia, do que foi danificado, porque se eu não notifiquei o contratante não vai ter direitos. E aí, inclusive, alguns contratos, alguns locadores colocam lá o prazo que a pessoa tem para informar, tá? Ou até o prazo que o outro tem para solucionar. Tudo isso a gente vai ver e pode colocar nos contratos. Das benfeitorias, aqui, gente, o que acontece? Quando eu falo da benfeitoria, sempre que for uma benfeitoria voluptuária, é aquela que é para embelezar. Imagina, uma benfeitoria voluptuária. Eu fiz uma cascata na piscina. Isso agrega valor? Agrega, mas não é algo que era necessário ao imóvel. Não é algo que ia trazer utilidade para o imóvel, tá? Então, neste caso, a voluptuária só se estiver previsto no contrato e se o contratante notificar o dono do imóvel antes. E o dono do imóvel notificar por escrito, o dono do imóvel falar, tudo bem, então eu vou te ajudar. Porque se não estiver no contrato, tanto a útil quanto a voluptuária, o dono do imóvel não tem obrigação de te ressarcir, ok? Se você foi lá e fez uma benfeitoria porque você quis, se achou bonito e depois quer que o dono te paga, porque você está saindo do imóvel, ele pode não te pagar. E se você for tirar, você precisa se certificar de que ao tirar, por exemplo, você colocou lá a cascata no muro. Ao tirar aquela cascata que está ali caindo água bonita na piscina, se você comprometer a estrutura do muro, por exemplo, você pode ser responsabilizado por isso. Então, você precisa se certificar de que, ao tirar aquela benfeitoria, não vai gerar um prejuízo significativo ao imóvel, porque se gerar, você será responsabilizado, ok? A benfeitoria necessária, você vai precisar notificar, mas aí, nesse caso, quando eu falo da necessária,
o dono do imóvel, ele deve te ajudar. Não precisa estar previsto ali no contrato, assim como as outras, tá? Porque imagina que veio, e aí a gente fala de um caso fortuito, né? Uma força maior, veio uma chuva e arrancou o telhado. Não tem como você ficar sem o telhado da casa. Vai chover, vai encher a laje de água e vai encher a casa de infiltração e vai destruir o imóvel. Então, não tem como você ficar, eu preciso primeiro esperar o fulano, dono do imóvel, me autorizar para fazer. Não, você pode, né, fazer o conserto, a benfeitoria necessária para que não prejudique ainda mais, porque imagina que prejudica essa laje, enche de água, enche a casa de infiltração, o encargo, né? O prejuízo, quem vai ter que pagar depois vai ser você, tá? Então, a necessária, a gente pode ir lá e fazer, mas a voluptuária e a útil, a gente precisa da confirmação e do aceite expresso, tá? Do dono do imóvel. Aqui a gente tem uma proibição, como eu falei para vocês, de transferência do imóvel, sublocação, empréstimo e alienação, tá? A alienação nada mais é do que você ir lá no banco, deixar ou colocar um bem à disponibilidade do banco para que você pegue um dinheiro. Então, aqui a gente já tem uma vedação quanto a isso, ok? Da vistoria do imóvel, a gente tem aqui também que é direito do dono do imóvel, do locador, sempre que ele entender, fazer vistorias no imóvel. Natália, se eu estiver vendendo imóvel, o meu inquilino ele é obrigado a, sempre que eu quiser levar alguém lá, deixar? Eu preciso, ele deve sim disponibilizar o imóvel para eu mostrar para quem eu estou vendendo. No entanto, não é qualquer hora que eu chego e falo, oi, tudo bem, eu vou mostrar o imóvel aqui para o fulano, não. Eu vou chegar, vou ajustar o melhor horário com a pessoa que está na posse do imóvel para levar, né, o potencial comprador para ver o imóvel. Então, não vai achando que você vai chegar lá amanhã e falar, oi, querido, trouxe aqui a pessoa para ver o imóvel, nós estamos entrando. Isso não é possível, ok? E se a pessoa abandonar o meu imóvel? E se a pessoa se houver uma desapropriação? Se a pessoa abandonar o imóvel, você pode, né, ir atrás através de uma ação de cobrança, se ela tiver lhe deixado alguém, se ela tiver deixado algum débito, né, com você. Além disso, você pode, para se resguardar, e deve, inclusive, fazer uma emissão de posse, né? Você vai, claro, que você não vai ter o locador ali para assinar uma emissão de posse. Com isso, você vai pegar duas testemunhas. Essas testemunhas não serão só testemunhas assinantes, serão testemunhas declarantes de que a pessoa deixou o imóvel, abandonou o imóvel e elas têm ciência disso e elas assinam ali por esse motivo, tá? Isso vai te resguardar para caso depois a pessoa fala, não, mas eu não abandonei o imóvel, eu quero usar o imóvel agora. Então, se acontecer isso, você pode fazer esse documento que vai te dar um amparo, ok? Natália, se eu estou no imóvel da pessoa e essa pessoa foi desapropriada, ela perdeu o imóvel, o que vai acontecer? O dono do imóvel, ele precisa te dar um amparo, ele precisa te resguardar quanto a isso. Então, é importante que você, no caso de um contratante, esteja atento a todas as cláusulas, tá? Ó, aqui a gente tem também falando sobre o aditivo contratual. Inclusive, aqui fala como que deve ser esse aditivo, em 2 vias e fará parte desse contrato atual. Se eu quiser, então, modificar alguma coisa acerca desse contrato que a gente está vendo, vou criar um contrato, um outro contrato, 2 vias, todo mundo assina e vai ter a referência e a validade deste contrato, ok? Cláusula penal
em relação à questão de infringir ou quebrar alguma cláusula deste contrato. Então, a gente percebe que a pessoa pode ter atrasado, ela vai pagar multa por atraso, juros por atraso, ela pode pagar as perdas e danos, e além disso, ela ainda pode pagar pela quebra ou pelo prejuízo em razão da quebra de alguma cláusula que está aqui escrita. Imagina que a pessoa está lá com aluguel atrasado, tem que pagar a multa de atraso, os juros de atraso, e além disso, o dono do imóvel que tinha colocado no contrato que ele não podia sublocar, descobre que ele está sublocando. Quebrou o contrato, tá? Então, por isso, ele vai ter que pagar uma multa. Aqui a gente tem uma multa de 2 meses de aluguel, R$6.000, por conta da quebra contratual de alguma cláusula. Pode ser uma cláusula específica, pode ser várias cláusulas, pode sim, tá? A gente tem aqui, inclusive, e isso é interessante, né? Principalmente quando a gente fala dessa questão de sublocar, este contrato aqui, ele foi feito para atividade comercial, mas eu vou ver que em alguns contratos vai estar escrito lá exclusivamente para moradia, ok? Furto e roubo, se você está locando imóvel, você pode colocar ali claro para a pessoa, olha, eu não me responsabilizo por algum caso de furto que acontecer, por algum problema no sentido de uma catástrofe, eu não me responsabilizo por essas questões. Então, sendo o caso, é responsabilidade e o prejuízo não vai ser dividido entre contratante e contratado, ok? Será dividido o prejuízo, por exemplo, se a pessoa não deu manutenção no imóvel como deveria acontecer e a caixa d'água arrebentou e a pessoa que está locando o imóvel teve um prejuízo ali gigantesco, esse prejuízo pode ser repassado para o dono do imóvel, se for comprovado, é claro que existiu ali uma omissão do dono do imóvel. O efeito vinculante. Quando a gente fala do efeito vinculante, nada mais é do que, imagina que eu loquei o meu imóvel para a Júlia, mas aí eu faleci. O que vai acontecer? Se no meu contrato tiver o efeito vinculante, o meu marido ou os meus filhos, eles podem continuar e devem continuar até encerrar o contrato com a Júlia. A Júlia vai continuar na posse do imóvel. Imagina que está chegando o final do contrato, eles não querem mais manter a Júlia no imóvel, então eles podem falar para ela que ela precisa entregar no dia que vai encerrar e tá ok. Se eles quiserem dar continuidade, tá tudo bem também. Pode fazer um aditivo? Pode, mas isso vincula todos eles a um negócio jurídico, ok? Gente, aqui a gente coloca que pode ser considerada quebra de contrato se a pessoa causar perturbação ao vizinho, se a pessoa estiver fazendo comercialização de produto ilícito, isso também pode dar quebra de contrato, ok? E uma coisa importante que tem nesse contrato aqui, que eu achei muito bacana manter, é que aqui fala que se, né, como a gente já falou uma vez hoje na aula, tudo muda, né? O direito, ele se adapta e ele muda todos os dias, todo momento, todo dia uma informação nova, todo dia acontece uma coisa diferente. Então, pode ser que alguma coisa que nós estabelecemos aqui nesse contrato, amanhã não tem validade. E aí você fala para mim, Natália, então meu contrato todo vai passar a ser inválido? Não tem mais validade? Não. Por quê? Se eu tiver aqui, se eu tiver no contrato uma cláusula de independência, essa cláusula vai me falar que a invalidação de uma cláusula não invalida o contrato todo. A invalidação daquela cláusula vai invalidar somente aquela cláusula. O contrato, o restante do contrato vai continuar sendo executado e vai continuar tendo validade,
ok? Isso é muito importante. Além disso, né, não menos importante, eu preciso ali destinar, por quê? Às vezes, e principalmente quando a gente faz um negócio à distância, digamos assim, eu vou estar num local, eu vou estar num local diferente. Imagina que eu estou comprando um imóvel lá em Uberlândia, eu moro em Araxá, o dono do imóvel está morando em Ribeirão Preto. Onde que vai ser a resolução desse contrato, se houver ali uma eventual necessidade de execução desse contrato? O direito civil, ele vai falar que o contrato, ele vai ser, o lugar que vai ter competência é onde o contrato foi celebrado. Tá, mas e se eu estabelecer o lugar que vai ser o foro? Não vai ser o lugar onde o contrato foi celebrado. Porque imagina que eu moro em Araxá, o imóvel é de Uberlândia, e o dono, a pessoa que está me vendendo o imóvel, o vendedor do imóvel é de Ribeirão Preto. Eu vou em Ribeirão Preto para assinar o contrato. Mas no contrato, a gente estabelece que, se necessário for, para resolver alguma questão ou para caso de execução do contrato, a gente vai eleger o foro de Uberlândia. Pode? Pode. E aí, se eu entrar com uma ação depois, porque o cara não me entregou o imóvel e eu vou processar ele, eu posso entrar em Araxá? Não, eu vou ter que entrar na comarca de Uberlândia, que foi lá que nós determinamos no contrato que seria a competência para solucionar qualquer problema, ok? Para finalizar, a gente deixa claro que formalizamos, que estou de acordo, que eu li, que são igual teor, ou seja, contém as mesmas informações, as duas vias. A gente coloca isso para finalizar, ou alguns contratos você vai ver lá por ser verdade, constato que é verdadeiro todos os fatos, estou de acordo. Ou a gente pode colocar, né, de uma forma mais robusta para trazer mais garantias. Vou colocar o local da assinatura, a data, a assinatura de quem está fazendo a locação, de quem está locando, de quem está disponibilizando o imóvel à locação e as testemunhas para dar validade ao contrato. E aí, mais uma vez, a gente deve lembrar que existe a testemunha assinante, existe a testemunha de declaração. Aquela testemunha que vai falar, olha, não, beleza, realmente, isso aconteceu, eu vi eles um negócio do dia que eles fizeram ali a assinatura do contrato, tive lá no imóvel, eu vi eles acertarem o valor, tudo mais. Ou a testemunha vai só falar, olha, não, foi a Natália que assinou. Só isso que eu sei, foi a Natália que assinou esse documento. Essa é a testemunha assinante, ok? Isso, então, é um contrato. Eu tentei trazer um contrato com informações assim relevantes para a gente pensar no dia a dia. É claro que cada caso no direito é um caso. Eu vou precisar entender, e eu costumo falar isso para os meus alunos, eu preciso entender a necessidade da pessoa e eu preciso entender o que querem de mim quando eu vou fazer algo para alguém, tá? E principalmente aqui a gente está falando de direito contratual, vocês vão atuar, né, nesse sentido, fazendo um contrato, analisando um contrato. Tá, se você está analisando um contrato para a pessoa que vai alocar o imóvel, você precisa ver e tentar diminuir e tentar diminuir todas as possibilidades de encargos que tiver. Agora, se você estiver ali pela parte contratada, você vai, claro, colocar o máximo que você puder para trazer garantias para o seu cliente. Então, a gente vai entender e a gente vai perceber que no direito contratual, no negócio jurídico, cada caso é um caso, cada informação é importante. E aí, gente, não é que eu seja contra
Inclusive, eu acho que a tecnologia, ela traz uma riqueza muito grande, ela te dá possibilidades, ela agiliza a sua vida, ela dá celeridade para você, mas não tem condições da gente ficar indo no Google e falar, vou pegar um contrato aqui, tá? Ainda mais quando eu estou falando ali de um cliente, alguém que eu vou prestar uma assessoria, uma consultoria. Eu preciso entender e criar ali conforme a necessidade daquela pessoa. Posso buscar respaldo, posso procurar formas de melhorar aquilo ali? Na verdade, você deve, tá? Mas esse negócio de ir lá no Google e pegar contrato e só mandar, isso não funciona, porque o direito contratual, o negócio jurídico, ele é exclusivo, ele vai ser único. Cada caso tem as suas peculiaridades. Cada cliente vai ter uma necessidade, tá? Cada contrato vai ter um objeto. Ah, Natália, mas todos são de locação, tá? Mas um vai ser de locação de imóvel para moradia, o outro vai ser para locação de um carro, o outro vai ser para locação de um imóvel que vai ser sublocado, o outro vai ser para locação de um imóvel que vai ter uma empresa. Então, todos esses vão ter questões peculiares, ok? Que, é claro, isso é inerente ao negócio jurídico. Pessoal, a gente caminha aqui para o final. Se alguém tem alguma dúvida, alguém quer comentar ou fazer alguma pergunta? Um de cada vez, não precisa de briga. Vou confirmar para você aqui agora. Mas se eu não me engano, é dia 16. Estou tentando encerrar a gravação. Não consegui. Estou só encontrando aqui. Às vezes até. Ó, aqui para mim tá dia 16 do 2. 16 do 12, perdão, dia 16 de dezembro. Se às vezes vocês quiserem confirmar com a Júlia, mas aqui na agenda de estudos, eu não sei se vocês têm ela aí disponível para vocês, que ela foi disponibilizada no início, mas quem quiser confirmar com a Júlia na agenda de estudos, aqui para mim tá dia 16 do 12, ok? Pessoal, eu agradeço a atenção, agradeço a disponibilidade de vocês. Mais alguém tem alguma dúvida? Gostaria de comentar, fazer alguma pergunta com relação aos contratos, ao direito contratual, ao negócio jurídico? Que bom. Obrigada. Desejo uma excelente noite, um bom descanso, bom final de semana, boas festas. Deus abençoe todos.